Boa noite, boa tarde, bom dia, você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube História de Santa Cruz. Nesta terça-feira, dia 27 de maio de 2025, quero apresentar para vocês um trabalho que eu considero extraordinário, magnífico, que é referente à Escola de Lavradores e Vaqueiros de Santa Cruz, do Abrigo Fundação Cristo Redentor. A história desta escola começa lá em 1943, em abril de 1943, quando o provedor da Fundação Abrigo Cristo Redentor, Rafael Levi Miranda, fundou essa escola. O Rafael já tinha iniciado o trabalho no Abrigo Cristo Redentor em 1936. Eu, ainda criança, jovem, adolescente, como escoteiro, tive a chance, a oportunidade, o prazer, a honra de conhecer 3 experiências da Fundação Abrigo Cristo Redentor. A primeira delas foi na Ilha da Marambaia. A Ilha da Marambaia é um prolongamento da Restinga da Marambaia, que fica na Baía de Sepetiba, mas após a Ilha Grande. Lá existia a Escola de Pesca Darcy Vargas. Então, quando nós estivemos acampados com os escoteiros do mar, 79º Grupo Escoteiros do Mar, Gaspar Bertoni, estivemos lá, ainda existia alguns resquícios, alguns alunos, porque a escola foi muito importante em todo o Brasil, porque era uma escola de pesca, eram adolescentes, rapazes, que pescavam e beneficiavam peixe, inclusive chegando a fazer processo de venda, até mesmo os entrepostos aqui do Rio de Janeiro. Também enlatavam peixes. Quando nós chegamos lá, ainda visitei o restante do entreposto. A segunda experiência foi também com os escoteiros, com o chefe. Na primeira experiência era o Idálio Marques da Cunha Filho, que era o chefe dos escoteiros. Também esteve o Padre Guilherme, as minhas irmãs, a Clara, a Sônia, a Silvan. A Sônia não foi, a Silvan. Estiveram também acampadas durante um período de 15 dias na Ilha da Marambaia. Isso foi década de 60. Vou arriscar aqui dizer que foi 1964, assim por aí. A segunda experiência, como eu falava, foi com o chefe Enio Fontoura. Enio Fontoura era um enfermeiro, também era um dos chefes escoteiros aqui do Gaspar Bertone, aqui de Santa Cruz. O Gaspar Bertone era o 79º Grupo Escoteiros do Mar. E o Enio, então, nos levou a uma visita à chamada Cidade dos Meninos, lá em Sacra Família do Tinguá. Então tive a oportunidade de conhecer também, eram rapazes, eram garotos, né, mais jovens do que esses da Marambaia, e que trabalhavam também na agricultura. E a terceira experiência, terceiro contato com os meninos da Fundação Abrigo Cristo Redentor foi com o querido amigo Padre Guilherme de Caminada. Eu era coroinha, como eu já tive a oportunidade de falar aqui, coroinha, fui escoteiro e fui coroinha. Coroinha é aquele sacristão que ajuda o padre nas celebrações de missas, celebrações religiosas. E como o padre Guilherme de Caminada era capelão da Escola de Lavradores e Vaqueiros de Santa Cruz, celebrava missas semanalmente, aos domingos, na parte da manhã. E algumas vezes eu acompanhava, ele tinha um jipe, nós íamos de jipe, e eu tive a oportunidade de conhecer de perto, conviver um pouco com esses jovens, essas crianças que eram meninos pobres, a maioria órfãos,
muitos deles vindos de outros estados, que eram abrigados, ficavam como internos da escola de lavradores e vaqueiros. Então, isso tudo me traz uma lembrança muito boa, porque as experiências que eu tive de observação, né? Vamos dizer assim, testemunho ocular da história, foi uma experiência muito positiva. Gostei demais. Então, depois, quando comecei a pesquisar, adquiri um livro que contava a história da Fundação Abril Cristo Redentor, e tinha um capítulo referente à Escola de Santa Cruz. Como em uma oportunidade eu estava com muitos livros, minha biblioteca estava me trazendo problemas, inclusive de saúde, porque eram muitos livros e eu não tinha tempo. Trabalhava em duas escolas, com duas matrículas, enfim, uma série de problemas, não tinha tempo para manter os livros. Teve um momento que eu passei uma situação de saúde muito difícil por causa da poeira, porque livro, sabe como é, não adianta acumular, tem que estar sempre fazendo manutenção. Como eu não tinha dinheiro para pagar um bibliotecário e não tinha tempo, acabei eh, me desfazendo de parte da biblioteca. Foi uma pena, lamentável. Hoje eu lamento muito porque eu tinha livros preciosíssimos sobre a história da região e fui me desfazendo. Então, acabei levando tudo para um sebo. Aliás, o sebo veio aqui em casa, né? É, berinjela. Vieram 3 compradores de livros e levaram os meus livros todos. Quer dizer, todos não, uma grande parte. Alguns livros desses, depois eu fiz doações para umas pessoas amigas. Eu não vou citar aqui os nomes, mas as pessoas que me acompanham aqui no canal do YouTube sabem que eu fiz doação de excelentes livros e também fizemos doações, eu e a minha esposa Beth, para a Biblioteca de Santa Cruz, porque a Beth também comprava quando era estudante de história, também é formada em história e professora. Naquela época, a editora Abril lançava quinzenalmente aqueles fascículos, é uma coisa fantástica, com a história da arte no Brasil, história da arte, história do Brasil. Isso aí ia formando aqueles volumes, depois encadernava e ficava um trabalho fantástico. Teve uma coleção de mapas, era um atlas com diversos mapas. Eu acabei doando para um amigo meu que era professor de geografia. Enfim, nós juntávamos aquele livro, comprávamos os livros, não juntávamos, comprávamos os livros, nem sempre conseguíamos ler tudo, e depois passava um tempo, fazíamos doações. Eu fiz doações para a Biblioteca de Santa Cruz, na época que eles recebiam livros, no mínimo umas 3 doações. Fiz também doações para outras bibliotecas, como a biblioteca lá do Antares, enfim, e do NOP também, algumas publicações para o NOP. Mas a questão do livro da Fundação sempre guardo algumas lembranças. Lamentavelmente eu não tenho mais esse exemplar. Então, essa pesquisa, eu comecei a pensar em fazer um trabalho sobre a escola de vaqueiros, lavradores e vaqueiros de Santa Cruz, já há algum tempo. Então, comecei a fazer pesquisa na internet. Encontrei uma tese de doutorado de uma professora que fez pela Fundação Getúlio Vargas. E a partir dessa tese, como eu já estava fazendo, já vim fazendo, como vocês sabem, quem me acompanha aqui, pesquisas no site do Arquivo Nacional, localizei um fundo do Ministério da Justiça, que é um site sobre a comunicação do Ministério da Justiça com vários relatórios referentes à Fundação Abril Cristo Redentor, e nesses relatórios tem capítulos referentes à escola de Santa Cruz, a Escola de Lavradores e Vaqueiros de Santa Cruz. Esses relatórios foram produzidos pelo o provedor que era o responsável, chamado provedor vitalício, Rafael Levi Miranda, que permaneceu durante todo o tempo como provedor. E o Rafael Levi Miranda fez um trabalho fantástico, extraordinário, irretocável durante todo o período que ele ficou à frente. Mais de 40 anos fazendo um trabalho
em benefício dos mendigos, dos idosos, das crianças, principalmente os desassistidos. Então, essa tese serviu de base e, a partir daí, complementei com as pesquisas que eu faço sempre na hemeroteca digital e principalmente no site do Arquivo Nacional. Então, nesta apresentação de hoje, estarei falando exatamente sobre essa escola, que foi uma escola importantíssima na história de Santa Cruz. E um aspecto que me chamou a atenção, em nenhum momento, durante as leituras dos relatórios, das reportagens, eu vi qualquer referência aos padres jesuítas, mas em todas as situações das leituras, já tenho mania de achar que os jesuítas estão por trás de tudo. Eu encontrei inúmeras referências e possibilidades de que o Rafael Levi Miranda se inspirou, não sei se ele tomou conhecimento, acredito que sim, mas se inspirou nos trabalhos dos jesuítas, porque é muito assim fantástico, né, em relação à questão do primeiro, a escolha dos campos, né? Os campos foram antigos campos onde a escola foi instalada, antigos campos dos jesuítas, né? O campo de Santo Agostinho, o campo do Maranhão. Esses campos foram utilizados para a criação da escola. Segundo, a produção de arroz, inclusive arroz merece uma apresentação que estarei fazendo, o arroz na história de Santa Cruz, porque eu verifico aqui nessa apresentação de hoje como foi importante a produção do arroz aqui em Santa Cruz. Isso vem desde a época da chegada de Cristóvão Monteiro, mas especificamente estarei falando hoje então sobre a Escola de Lavradores e Vaqueiros de Santa Cruz. Como sempre faço em todas as minhas apresentações, vou mostrar algumas imagens, alguns slides com textos também, né? E fazer os comentários. E já agradecendo a você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube, agradecendo a todos aqueles que sempre dão um aceno de que estão acompanhando e que fazem comentários. Isso é muito importante para que nós possamos dar continuidade ao trabalho do canal de História de Santa Cruz. E hoje, nesta terça-feira, já desejando a todos vocês uma excelente semana, e o mês de maio já está finalizando, já está terminando. Então, um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado. Escola de Lavradores e Vaqueiros, Presidente Vargas, o celeiro da Fundação Abrigo Cristo Redentor em Santa Cruz. 30 anos de história. Da semente que foi plantada em abril de 1943, nos campos da antiga Fazenda Jesuítica de Santa Cruz, sob a denominação de Escola Agropecuária Presidente Vargas. Então, esta escola, que é conhecida hoje na história como Escola de Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas, inicialmente ela foi criada com o nome de Escola Agropecuária Presidente Vargas. Esta apresentação, então, tem por base, além dos relatórios do Fundo do Serviço de Comunicação do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que é exatamente o fundo do Arquivo Nacional. Esse fundo, eu já expliquei, é uma coleção de documentos. Também tomei por base diversos jornais da hemeroteca da Biblioteca Nacional, e principalmente o texto da tese de doutorado apresentado por Mônica de Souza Alves da Cruz Caminha. Essa tese foi apresentada à Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, CPDOC, como requisito parcial para a obtenção do grau de doutor em História Política e Bens Culturais. A Mônica
fez um trabalho, começou a fazer o trabalho, pesquisa em 2016, e quando chega no ano 2022, o ano da pandemia, ela enfrenta uma dificuldade, como todos nós. Imaginem vocês que tudo ficava fechado, não era possível. Então, além das conhecidas dificuldades normais para se produzir, se escrever, se pesquisar e ter um produto final como uma tese de doutorado, ainda tem mais ainda o problema, a dificuldade dificuldade de acesso aos documentos exatamente por causa da pandemia. Mas é um trabalho irretocável, completo, muito bem ilustrado, com uma bibliografia eh, sem dúvida alguma abrangente e muitas fotos, são 22 fotos. Tem também, que eu acho importantíssima, a citação de todos os sites onde ela pesquisou. Então, o nosso trabalho hoje, a apresentação, está baseado nessa tese também. Faltando pouco para completar 90 anos de existência, a Fundação Abrigo Cristo Redentor, que já congregou diversas instituições e milhares de crianças e de idosos desassistidos, hoje se resume a poucos abrigos distribuídos por alguns estados com efetivo de internados bem limitado. Nesta apresentação, eu obtive aqui duas cópias facsímiles, né, de dois relatórios. Observem que esses relatórios eram produzidos na própria gráfica, havia uma gráfica, era um trabalho fantástico, completo, como eu faço sempre comparando com os jesuítas, porque eles faziam de tudo. Então, o relatório produzia o papel e a impressão. Então, essas cópias desses relatórios de 1940 e 1962 foram obtidas no Fundo do Serviço de Comunicação do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, SECOM, no Arquivo Nacional. Então, são as fotos aqui. Esses relatórios eu fui obtendo alguns até esse último de 1962. Na parte direita aqui do slide, nessa parte quem vê do nosso lado direito, tem a lista das instituições ligadas à Fundação Abrigo Cristo Redentor. Então, vemos aqui, olha, o Abrigo do Cristo Redentor, que era para menores, ficava na Avenida dos Democráticos, o Instituto Profissional Getúlio Vargas, para menores desamparados, a Escola Técnica Darcy Vargas, esta na Ilha da Marambaia, que eu tive a felicidade de conhecer. Essa era uma produção de pesca, eles pescavam, eram rapazes, se preparavam inclusive para a marinha mercante, já saíam como profissionais de pescaria. O aprendizado agrícola de Sacra Família Tinguá, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Sacra Família Tinguá, no interior do estado, né? A escola, essa que nós vamos falar, a Escola de Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas, essa exatamente que foi fundada inicialmente como Escola Agropecuária de Santa Cruz, que ficava aqui em Santa Cruz, ali nas proximidades onde hoje tem a Térnio. O Patronato de Menores de São Gonçalo, então o Patronato de Menores ficava em São Gonçalo. Cidade dos Meninos, na Estrada Rio Petrópolis, Instituto Domingos Sávio, Instituto Dom Bosco, Instituto Nossa Senhora da Paz, Escola de Pesca Caboclo Bernardo, esse aqui já no Espírito Santo. E a Superintendência de Ensino Profissional ficava lá na Avenida Brasil. Não aparece aqui o Instituto aqui de Santa Cruz, que chamava-se Horácio Lemos. Ali onde tem aquele prédio do Horácio Lemos, que eu já tive a oportunidade de falar várias vezes, que funcionou um antigo patronato São José, eu encontrei referências, quando fiz a pesquisa, sobre o Instituto Horácio Lemos, pertencendo à Fundação Abrigo Cristo Redentor. Não encontrei em nenhum desses relatórios que eu pesquisei, ele surge, parece que em 1948, esse Instituto Horácio Lemos. 48, 49, por aí. Inclusive tem um
um banner com diversas fotos e tem a foto lá do Instituto Horácio Lemos. Mas não fiz citação específica do Instituto Horácio Lemos porque não encontrei nenhuma referência escrita, nem nas apresentações do Levi Miranda, nem nos relatórios, nem no balanço sobre o Instituto Horácio Lemos. Então fico na dúvida, será que esse Instituto Horácio Lemos fazia realmente parte da fundação? Porque era, segundo pesquisas também que já fiz, quando era uma casa, ainda existe, né, esse casarão, onde residiu o Horácio Lemos. O Horácio Lemos era um marchand, um vendedor de carnes aqui do Matadouro, muito, muito famoso, muito rico, e o Horácio Lemos, por algum motivo, saiu de Santa Cruz. Consta que, quando eu falo consta que, é porque não tem uma documentação precisa sobre isso. Consta que ele teria feito a doação do prédio, da casa onde ele morava, para a Igreja Católica. Então, isso aí é a informação que eu obtive. Porque existiu ali, depois que Horácio Lemos saiu, uma espécie de orfanato, chamado um dispensário, chamado Cardeal Leme, que era para moças, para meninas. Inclusive tem uma foto do Augusto Malta registrando a existência desse pensionato, desse orfanato. Procurei mais informações, ainda não encontrei. Provavelmente, quando foi extinto, porque eu cheguei a ver em uma ocasião uma cópia do estatuto desse orfanato, e lá no finalzinho, como todos os estatutos, diz que no caso da extinção será feita doação do patrimônio para uma instituição com fins similares, alguma coisa mais ou menos assim. Então acredito na possibilidade de que com a extinção do orfanato tenha sido doado para a Fundação Abril Cristo Redentor. Quer dizer, isso aí é uma especulação que eu vou ter que verificar posteriormente para saber o que foi realmente esse instituto relacionado com a Fundação do Cristo Redentor. De acordo com o relatório, esse relatório de 1945, 46, no final de 1944, havia um total de 1.480 cabeças de gado, com expectativa de aumento considerável, também incluindo a produção de cereais, 300 cruzeiros, leite e derivados, 54.683 cruzeiros e 70 centavos, couros e peles, 3.460 cruzeiros e 50 centavos, além de aves e ovos, 3.560 e artigos diversos, 12.434 cruzeiros e 20 centavos. O cruzeiro tinha sido criado exatamente um ano antes, 1943, antes disso era réis, né? Essa cópia do relatório dá bem uma ideia de como surgiu a escola, na época aqui ainda chamava-se Agropecuária Presidente Vargas. A boa semente plantada nos campos da fazenda de Santa Cruz em abril de 1943, que tão bem se desenvolveram e tão compensadores frutos produzidos naquele ano, mercê da graça divina, apresentou ao findar-se o ano de 1944 soma enorme de trabalho profícuo que justifica a nossa esperança de resultados mais promissores. É bem nossa nova Canaã o milagre de proteção de Deus, recompensando a santa e ilimitada fé de nossos colaboradores. Vejam vocês, observem aqui pelo texto, apenas do primeiro parágrafo, que ele faz referências à graça divina, a Canaã, ao milagre da proteção de Deus, à santa e iluminada fé. Então, era uma entidade, uma instituição, uma escola, no caso aqui nós estamos falando da fundação católica. E o Levi Miranda vai fazer questão, durante os seus relatórios, todos os relatórios, sempre tem uma introdução falando alguma coisa, lembrando a questão da fé.
Então, esse é um dos relatórios. Inclusive, num dos relatórios mais adiante, quando a escola começa a apresentar problemas, é, porque esse relatório é o relatório da fundação em si, mas ele recebia, o Levi Miranda, que era o provedor, recebia os relatórios das instituições, aquelas instituições que eu li para vocês aqui no início. Então, cada instituição mandava um relatório. Então, por esse relatório que ele, já na finalzinho da década de 50, alguns diretores começam a fazer uma apresentação numa realidade um pouco mais cruenta, um pouco mais dentro das dificuldades. E o Levi Miranda vai escrever o relatório dele dizendo que é importante reconhecer que se trata de uma instituição católica e que precisa dar ênfase a isso, que os alunos não podem deixar de assistir às cerimônias religiosas, às missas, e os professores também. Enfim, ele vai dar uma chamada nesse sentido aqui. Mas observe aqui em 44, em relação aos bens da Escola de Santa Cruz. Então, dá um total de 2.158.754 cruzeiros e 10 centavos. E tem na parte da renda obtida em madeira, lenha e carvão e arroz. Então, aqui nós temos em madeira 107.814, lenha e carvão 218.392,50 e arroz 118.982,50. Então, esse era no início, vamos dizer, 44, ainda não havia a produção de leite nem derivados. Vamos ver a localização da escola. Escola de Vaqueiros Presidente Vargas. Escola de Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas, situada em Santa Cruz, era realmente o celeiro da fundação. O lugar no qual os seus dirigentes iam buscar parte substancial de gêneros para alimentar sua vasta clientela. Isso aqui já é um texto que eu tirei da tese da professora Mônica, que vai também transcrever os relatórios. Essa dividia-se em duas seções. O Campo de Roma, vejam que essa denominação Campo de Roma, ela é uma denominação que vem desde o tempo dos jesuítas. O Campo de Roma era então voltado à agricultura, de onde se extraiu arroz, milho, bananas, aipim, inhame, feijão e abóbora. Então, isso aqui, essa localização, essa imagem, é uma foto aérea que eu tirei do reprodução do Google Earth e mostra, vocês observem aqui a localização do Campo de Roma. Lá em cima tem a praça de prática do Detran, Cidade das Crianças. Quem conhece Santa Cruz sabe que ali nós estamos falando do início da Rio Santos, finalzinho da Avenida Brasil. Santa Cruz fica na imagem aqui, observando o lado direito, Santa Cruz. E o Campo de Roma fica exatamente pertinho do Distrito Industrial, ali já nas proximidades onde hoje tem a Térnio. Conforme consta do relatório referente ao ano de 1943, o governo cedeu ao Abrigo Cristo Redentor 600 alqueires de terras em Santa Cruz para que ali fosse instalada uma escola de ensino técnico para a formação de lavradores e vaqueiros. Rememorando aqui que essas terras, todas elas, esses campos, faziam parte da fazenda de Santa Cruz, da fazenda dos jesuítas, posteriormente Fazenda Real e Fazenda Imperial. Quando veio a proclamação da República, ela ficou como Fazenda Nacional de Santa Cruz. Esses campos tinham sido arrendados no início do século XX, como eu já fiz a apresentação aqui, pelo coronel que ficou responsável por isso, que é o Duriche, né, o coronel Duriche. Então, quando o coronel Duriche sai, já na década de 30, então em 43, esses campos retornam à administração da fazenda e o presidente Getúlio Vargas da Fundação Abrigo Cristo Redentor, não só de Santa Cruz, mas de Marabá, e todos eles, tanto por isso que eles chamam Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas, Darcy Vargas,
Então, são denominações para também prestar uma homenagem e reconhecer, porque realmente, pelo que nós acompanhamos, o governo Getúlio Vargas, durante todo o governo Getúlio Vargas, a escola não passou por problemas. Então, insistiu na produção de arroz em larga escala. Aqui houve a contratação, inclusive, inicialmente de chineses, depois de japoneses, para o estudo e execução. Entretanto, devido às chuvas abundantes naquela região na época da colheita impossibilitando o eficiente emprego das máquinas, decidiu-se por reduzir a atividade agrícola desse produto, no mínimo exigido para ensino e necessidade daquela unidade, desenvolvendo-se em substituição o plano das granjas leiteiras e, consequentemente, da criação de gado. Esta questão das enchentes, dos problemas das chuvas, que vem sendo notada desde o período dos jesuítas, isso vai também se observar aqui. Isso, claro, vai trazer problemas, inclusive, para a produção, problemas sérios. Vejam aqui a capa do relatório de 1951, lembrando que esse relatório era todo produzido nas próprias gráficas. Os campos do Maranhão e de Santo Agostinho foram destinados à pecuária, com a produção do charque, da carne verde e salgada, linguiça, ossos, sebo, couros e leite. Havia também um setor de beneficiamento de arroz, fubá e farelo de milho, além do setor florestal que fornecia lenha, carvão, genipapo, tabebula e moirões. Inclusive, esses moirões eram vendidos para as fazendas. Novamente, observem aqui a localização do Campo Santo Agostinho e as proximidades com o chamado Distrito Industrial ou Zona Industrial de Santa Cruz, que já no final da década de 50, quando o Rafael Levi Miranda, que era o provedor, tomou conhecimento porque essas coisas não acontecem de um dia para o outro, isso vai sendo divulgado pela imprensa, autorizações e tal. Então, o Rafael Levi Miranda escreve num dos seus relatórios de 1959 um textozinho no final dizendo da preocupação, porque ele estava com uma série de projetos, de planejamentos, mas aí ele dizia que é preciso se preocupar como vai acontecer com a implantação, aí no caso é a década de 60, da zona industrial do estado da Guanabara. Então aqui, ó, o Campo Santo Agostinho, pertinho da subestação de Furnas. Observar então pela foto copiada do Google Earth a aproximação do Campo de Santo Agostinho com o atual distrito industrial, tendo como destaque a subestação de Furnas, fato que já era motivo de preocupação do provedor da Fundação Agrícola e Redentor, Rafael Levi Miranda, conforme consta do seu texto de apresentação do relatório de 1961, quando escreveu: precisamos agir com prudência em qualquer planejamento relacionado com os campos de Santa Cruz, pois não se pode imaginar agora o impacto que irá produzir naquela região com a criação da nova zona industrial do estado da Guanabara. Então, vejam que ele já estava antecipando, vaticinando o que viria a acontecer realmente com a implantação da zona industrial. Esse relatório é apresentado aos conselheiros, porque a Fundação Cristo Redentor, ela tinha uma série de conselhos, e esses conselheiros então recebiam o relatório para que eles tomassem conhecimento. Esse relatório era muito abrangente, porque além dessa parte de títulos sobre os diversos temas, e no final tinha um balancete e o parecer do Conselho Fiscal. Venda de lenha, fim das reservas florestais e programa de reflorestamento com eucaliptos. No ano de 1949, o setor florestal da Escola de Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas abandonou completamente a venda de lenha devido à constatação de uma diminuição assustadora das suas reservas florestais. Por isso, optou-se em continuar extraindo apenas o necessário para abastecer o estabelecimento da fundação. Além dessa medida, o Dr. Moura Brasil iniciou um programa de reflorestamento plantando 12 mil pés de eucaliptos. Inclusive, alguns
eucaliptos que nós temos ali na João 23, porque a fundação ficava exatamente na Fundação João 23, na Avenida João 23, lá no finalzinho, né? E ali tinha alguns eucaliptais, como eu já disse, meus alunos chamavam de eucalipau. Então, isso aqui é o relatório de 1949, porque quando havia ainda mata, eles derrubavam as árvores para que fosse vendida essa parte da lenha. Observe aqui tem uma cópia do relatório da época, né? Que é a folha de rosto. 51, o projeto das granjas leiteiras começou a ser executado na Escola de Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas, com a construção dos primeiros estábulos, da Câmara de Pasteurização e a compra das primeiras vacas leiteiras. A assistência veterinária estava a cargo de um profissional designado pelo Serviço de Produção e Industrialização do Leite da Prefeitura do Distrito Federal, que tinha por chefe Lincoln Grip de Moraes. Relatório de 1951, citado na tese de doutorado apresentado por Mônica de Souza Alves da Cruz, Caminha à Escola de Ciências Sociais, Fundação Getúlio Vargas, CPDOC. Então, esses textos que eu acabei de apresentar a vocês agora, foram retirados exatamente da tese de doutorado, que é uma tese, como eu já disse, completa, irretocável, elogiável em todos os sentidos, que fica aqui um convite para vocês, se quiserem fazer a leitura completa, entre no site da Fundação, vocês vão só colocar o nome o título da tese, que é exatamente esse título sobre a Fundação, e o nome da professora Mônica. Aqui uma foto do Correio da Manhã, de 8 de setembro de 1956, com a seguinte legenda: gordas e saudáveis reses vivem nos campos da fazenda de Santa Cruz. O leite que produzem é dos melhores. Essas vacas são ordenhadas em sua quase totalidade por menores da Fundação Redentor. Esta identificação de que é ordenada pelos menores, no início parece como um elogio, mas depois, já a partir da década de 60, já começam a surgir do trabalho. Naquela época, colocar uma criança, uma adolescente para trabalhar era até, de certa forma, louvável. Tanto que no período do governo Getúlio Vargas, incentivava os alunos a trabalharem. Eu próprio estudei numa escola rural, onde nós pegávamos na enxada e íamos trabalhar na horta. Era uma coisa muito agradável. Isso nunca trouxe problema nenhum. Mas, posteriormente, vai começar a ser, vamos dizer assim, proibido, vamos dizer, trabalhar, botar a criança para trabalhar. Pasteurização do leite e fabricação da manteiga em Santa Cruz. Nos anos seguintes, quer dizer, a partir de 1950, né, foi instalada toda a maquinaria destinada ao processo de pasteurização do leite e fabricação da manteiga, tendo esse último atingido no ano de 1954 a notável produção de 11.436 quilos. É o relatório de 1956, na página 32, que é citado pela professora Mônica na sua tese, né? Durante algum tempo, a manteiga Santa Cruz foi vendida em supermercados da cidade, mas no ano de 1961 já não era mais encontrada no comércio. Aqui tem uma foto Aqui não é nem pasteurização, aqui é o beneficiamento do arroz, que eles faziam ensacamento, separavam arroz, então é o jornal 17 de dezembro de 1961. Essa questão da produção da manteiga é um outro tema que eu gostaria muito de abrir um parênteses aqui, porque o viajante estrangeiro inglês John Bauer, quando ele vem a Santa Cruz, a convite de Dom João VI, e faz um relatório, porque eu já fiz uma apresentação sobre isso, estou apenas repetindo, né? Nesse relatório, ele escreve, o John Bauer, o seguinte, que acha não é bem isso, mas vamos dizer assim, um absurdo não ter manteiga
produzida em Santa Cruz, da Fazenda Real de Santa Cruz. Por que ele diz isso? Porque os portugueses da realeza, né? Porque quem ia comer manteiga naquela época, tinham que consumir manteigas vindas da Irlanda, que era uma manteiga azeda, porque, claro, a manteiga fica depois de um determinado tempo, ela acaba ficando rançosa. Quem é que não sabe disso? E o João Mal diz que era possível produzir manteiga. Inclusive, ele encontra na fazenda um rapaz que tinha habilidade para fazer isso. Outros viajantes também falam sobre isso, né? Os jesuítas, principalmente o padre Pedro Fernandes, não admitia que o gado fosse utilizado além do sistema de corte. Então, quando se fala em produção de queijo e manteiga nesse período, também é interessante esse aspecto. Não se fala, então, na produção de derivados. Reportagem de autoria do jornalista Luiz Ribeiro da França foi publicada no jornal de 17 de dezembro de 1961. E coloquei uma foto de um menino que fazia a ordenha do gado na Escola de Lavradores e Vaqueiros. Está escrito aqui, feita pelos próprios alunos. A foto dos alunos entregue ao trabalho. Pelo semblante aqui, embora a foto esteja um pouquinho escura, dá para se observar que é um garoto pequeno, é um menino, uma criança, não é nem um adolescente. Então, o que vai chegar mais tarde? Vão denunciar dizendo que esse é um trabalho escravo. Quer dizer, esse é um certo exagero. Mas essa história triste da manteiga é muito interessante, porque esse Luiz Ribeiro da França, ele esteve visitando a fazenda e vai verificar que essa manteiga era uma manteiga de marca, chamada marca Santa Cruz, puríssima, de leite puríssimo e baixo preço. Porque se tudo era produzido por meninos que não tinham salário, o leite era criado na fazenda. Quer dizer, uma parte do leite, porque não dava para usar só o leite que vinha da fazenda, eram cerca de 1.500, 1.200, pouco mais de 1.500 cabeças de gado, dependendo da época. Então eles tinham que comprar leite também de produtores de Santa Cruz. Mas uma manteiga de tão boa qualidade vai acabar trazendo problemas para o comércio, porque o comércio não quer concorrentes que tragam prejuízo. Então, de uma hora para outra, por isso que ele fala que a história triste da manteiga, a manteiga desaparece do mercado. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu, né? Que essa manteiga não vai mais ter como se vender. Então, é uma página fascinante da história de Santa Cruz que poucas pessoas conhecem. Não só da manteiga, mas uma produção suficiente para consumo dos abrigados de toda a fundação. Então, esse texto aqui, que foi publicado no jornal, já é do jornalista Laerte José de Paiva. Em Santa Cruz nunca faltavam frutas, café, legumes, cereais e produtos derivados do leite, como testemunhou Laerte de Paiva. Acredito que o jornalista Laerte de Paiva visitou, além da fazenda de Santa Cruz, outras fazendas. No caso de Santa Cruz, a reportagem aqui foi publicada no dia 19 de março de 49 do jornal, de O Jornal. E tem aqui, eu fiz uma lista de alguns pontos do texto, né? Que ele chega no almoxarifado, porque ele vai fazer uma visita, o jornalista, e naturalmente um dos internos é designado para o acompanhá-lo e vai mostrando tudo. Então ele encontra várias mantas de charque produzidas numa charqueada existida na Escola de Lavradores e Vaqueiros em Santa Cruz. Então, várias mantas de carne. Então, eles produziam carne salgada, carne de charque e carne verde também, a carne natural. Encontra também pilhas gigantescas de sacos de arroz, porque eles produziam os sacos e produziam arroz, então tinha que sacar.
caixas de sardinha, produto da Escola de Pesca de Marambaia. Então não era especificamente só de Santa Cruz, ele vai encontrar também material de outras escolas. Então essas caixas de sardinha. Peças de tecidos que são confeccionados no Instituto Profissional Getúlio Vargas. Vejam que coisa fantástica. Eles fabricavam o tecido, produziam tecido, tinha uma tecelaria e depois todos os uniformes, toda a roupa dos internos, inclusive o próprio provedor, o Rafael Levi Miranda, que era o chefe, era o diretor, era o provedor. Em uma determinada reportagem, o jornalista diz que ele usava um paletó azul marinho com tecido produzido, tipo de tecido de brim produzido pelos próprios alunos. O almoxarifado, isso é a continuação do texto Laerte, né? O almoxarifado é bem abastecido. Temos a impressão de estarmos numa feira de produtos da Fundação Abrigo Cristo Redentor. São colchões confeccionados no próprio abrigo, sabões de boa qualidade, produtos da saboaria que funciona ali perto, tamancos, vassouras, sapatos, peças de vestuário, sacos de feijão, de milho e até de trigo. Tudo isso se pode observar no almoxarifado do Abrigo Cristo Redentor. Entretanto, ali ainda poderiam estar os derivados de leite fabricados na Escola de Lavradores e Vaqueiros de Santa Cruz. Quer dizer, ele não encontrou esses derivados, mas depois, pesquisando os relatórios, eu verifiquei o seguinte, inclusive quando eu estive visitando com o Padre Guilherme numa dessas oportunidades, eu cheguei a comprar não, a receber doação de queijos e manteiga que eles faziam lá. Eles produziam queijo, manteiga, depois o iogurte naquela época já começa a ser um produto também que aparece lá na Fazenda de Santa Cruz, da Escola de Lavradores, e achocolatados também, além de outros produtos, isso tudo feito. Aqui desses slides, esses quadros, com a produção comparativa da Escola de Lavradores e Vaqueiros de Santa Cruz, de acordo com os dados apresentados pelo provedor Rafael Levi Miranda aos membros do Conselho da Fundação Abrigo Cristo Redentor em 31 de março de 50. Essa apresentação para os conselheiros era de fundamental importância, porque esses conselheiros eram realmente quem fazia as doações, porque a escola precisava de muitas doações. Então, são muitos conselheiros, eram empresários, eram banqueiros, enfim, proprietários de diversos mercados que faziam doações. Então, aqui nós temos uma lista enorme com arroz beneficiado, palha de arroz, farelo, farinha de arroz, fubá. Aí tem aqui embaixo feijão, inhame, aipim, bananas, farinha de ossos, hortaliças, cebola, arroz produzido. Então tem a produção em 1945 e 1944. E tinha também os produtos pastoris, charque, carne verde, salgada, linguiça, ossos, sebo, couro, leite. E produtos florestais, lenha, carvão, jeripapo, taboboia, pati e moirões. Então, era a produção da fazenda de São Paulo. Como capelão da Escola de Lavradores e Vaqueiros de Santa Cruz, o padre Guilherme de Caminada prestava assistência religiosa semanal aos alunos, funcionários e professores que tinham presença franqueada no Cine Fátima. Então, nessas ocasiões é que eu estive aqui nessa capela, junto com o padre Guilherme, ajudando a missa. Então, a vista da capela da Escola da Fundação Abrigo Cristo Redentor em Santa Cruz, e aqui teria a Praça de Esporte. Rafael Levi Miranda, fundador e provedor vitalício da Fundação Abrigo Cristo Redentor, fazia questão de expressar
em seus textos e relatórios que se tratava de uma instituição católica, agradecendo o apoio dos capelães, lembrando aos professores a obrigação de que todos assistissem às missas e participassem das atividades religiosas promovidas nas escolas. Eu coloquei a foto do padre Guilherme jovem, porque ele começou a trabalhar lá jovem, deu assistência até o encerramento da escola. Então, todos os finais de semana, o padre Guilherme ia celebrar a missa. E também na época, como o Cine Fátima estava funcionando, ele franqueava aos sábados a presença dos alunos. Então a escola selecionava aqueles alunos, cerca de 80 alunos por semana, que iam assistir um filme, geralmente um filme da faixa próprio para a faixa etária. Essa questão do Rafael Levi Miranda chamar atenção é porque nos relatórios chega um determinado momento que ele começa, como eu falei, ele recebe relatórios das escolas e ele faz uma espécie de chamada, vamos dizer assim, um puxão de orelhas dos diretores, porque ele diz que os diretores estão muito positivos em relação ao que estão escrevendo e que é preciso exigir que os alunos frequentem as missas. Então tinha um controle também das missas, das confissões, comunhões, tudo que era realizado na igreja era publicado no relatório como numa tabela. Uma tabela dizendo quantas missas foram realizadas, quantas comunhões, quantas confissões, isso tudo era relatado. A banda dos alunos da Escola de Lavradores e Vaqueiros era admirada e aplaudida em Santa Cruz e em todo o Rio de Janeiro. Tem uma notinha aqui, publicada no jornal Correio da Manhã. A administração regional foi promover uma solenidade no Natal e constou aqui, à noite haverá retreta da banda da Escola de Lavradores e Vaqueiros Getúlio Vargas, em iluminação artística da árvore de Natal armada ao lado do presépio. Inaugurado na rua Felipe Cardoso, na manhã de domingo, outros festejos terão lugar em Santa Cruz. Então, esta banda que aparece aqui no jornal, essa nota é do jornal Correio da Manhã, de 14 de dezembro de 1962. E aqui, 2 anos antes, jornal Correio da Manhã, os alunos desfilando com os pequenos jornaleiros, a banda, né, no centro da cidade. Eles disseram feliz ano novo à população, um desfile. Então, que o desfile com a banda de fanfarra da Escola Levi Lavradores e Vaqueiros, Presidente Vargas, entoando marchas de Natal. Era uma presença muito aplaudida. Eles desfilavam com garra, entusiasmo e vibração, emocionando o público presente e arrancando muitos elogios e aplausos. Durante o tempo em que funcionou a Escola de Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas, a banda de música foi sucesso garantido nos desfiles cívicos organizados durante a Semana da Pátria, 7 de setembro e outras festividades locais. O público aguardava com ansiedade a passagem garbosa dos meninos do abril. Isso aqui eu lembro também ali na rua Felipe Cardoso, eles desfilavam logo no início e o povo aplaudia muito, porque realmente meninos órfãos, né? Uma banda fantástica, era realmente um diferencial. E a notinha que eu achei curiosa, desse menino que era aluno, mandou uma carta para o governador Carlos Lacerda pedindo a doação de um pistão. E Sérgio, o nome dele é Sérgio Manuel, ele morava na escola, né? E o governador manda para ele, em seu bilhete, o governador exorta o menino, que é aluno da Escola de Lavradores e Vaqueiros, a aprender bem a tocar a boa música. Então, manda a carta e acabou recebendo realmente merecido, né? O presente. A preocupação permanente do provedor Rafael Levi Miranda com a educação e formação escolar integral dos meninos internados, além da especialização profissional. Porque pode dar a impressão no primeiro momento
é que havia uma preocupação só com a questão profissional, mas não era assim. Havia também, sempre, desde o início, uma preocupação com a questão do estudo. Fazendo a leitura dos relatórios, desde a sua apresentação, agradecimentos, capítulos dedicados às escolas profissionais e mesmo nos balanços contábeis, é possível comprovar a preocupação do provedor em manter o ensino fundamental regular, como em 1959, enfatizando a importância de parceria com a prefeitura com a criação da Escola Rural 14, tendo à frente a professora Silvia Silveira, chefe do 13º Distrito de Ensino Rural, que passou a dirigir a Escola de Santa Cruz. O Rafael Levi Miranda, nos relatórios, desses relatórios na parte contábil, aparecem lá diversas tabelas com produtos como mobiliário e materiais que são adquiridos para as escolas de ensino normal, as escolas de ensino integral. E aqui tem, inclusive, as matrículas das escolas, matrícula média de 116 alunos, o interesse que eles tinham e, mais adiante, a preocupação do Rafael também, do Levi Miranda, né, em dar continuidade ao ensino, porque ele pensava em criar uma espécie de escola de agronomia técnica para, como se fosse uma escola de ensino médio, né? Para que os alunos saíssem dali com uma formação mais profissional também, mais completa na parte de pedagogia. E o agradecimento aos reverendíssimos capelães, como eu falei anteriormente, que ele sempre, todos os relatórios, ele faz questão de registrar. Escreveram que os alunos, que as crianças trabalhavam como escravos, eram explorados. Mas os meninos da Escola de Lavradores e Vaqueiros de Santa Cruz trabalhavam sim, estudavam também, mas brincavam. Aqui, inclusive, tem uma foto publicada no jornal Correio da Manhã mostrando as crianças brincando, né? E aos sábados, um grupo de 80 alunos eram levados ao Cine Fátima, o cinema da igreja, onde viam filmes apropriados para a faixa etária. Eu cheguei a ver os ônibus chegando lá no Cine Fátima e as crianças, todas elas uniformizadas, era um uniforme de brincar que usavam tipo de um caxangá, aquele chapéu de marinheiro, né? E iam assistir o filme. Eram muito disciplinados, havia uma disciplina rígida. Não sei, porque também nós não estávamos lá dentro, né? Como é que se dava o controle dessa disciplina? Havia inspetores e também monitores. Esses monitores eram escolhidos entre os próprios alunos. Mas quando eu vi uma observação sobre essa escolha, diz ali que quem fazia a escolha eram os próprios alunos, mas a direção só interferia quando o escolhido não tinha um bom comportamento. Falei, bom, se alguém não tinha um bom comportamento, então havia também problemas em relação ao comportamento. Isso é apenas uma constatação. Aqui tem, aqui nesse slide, nessa imagem da direita, mostrando as crianças, os adolescentes trabalhando numa pocilga. Hoje em dia não se pensa nem sonha nisso, né? Na escola de vaqueiros Presidente Vargas existe também criação de porcos para o consumo local. Nas pocilgas, a higiene não é relaxada. É claro que quem conhece a pocilga sabe que é difícil manter isso aqui limpo, mas era a lavagem, né, a ração que eles preparavam também. Isso é uma foto do Correio da Manhã de 8 de setembro de 1956. Inicia e encerramento das atividades da Escola de Lavradores e Vaqueiros de Santa Cruz e demais instituições da Fundação Abrigo Cristo Redentor. A partir do início da década de 1960, Rafael Levi Miranda, sempre tão positivo nos seus relatórios, começa a antever sérios problemas para dar continuidade ao meritório trabalho assistencial por ele iniciado em 1936. No relatório para os conselheiros, ele já no primeiro parágrafo, ele fala sobre, o primeiro falando sobre os relatórios, né? Foi a realização de tudo o que nosso pessimismo nos fez prever no relatório anterior, que talvez então parecesse exagerado a muitos de nossos companheiros.
A realidade, porém, excedeu os prognósticos, ou seja, nos relatórios anteriores de 1959, 60, já em 59, após as eleições, né, no caso o Juscelino Kubitschek, já se estava anteve, depois da morte do Getúlio Vargas, a partir da morte de Getúlio Vargas, a situação da escola começa a ficar um pouquinho mais difícil. No governo Dutra, ainda permaneceu ajuda. Mas, quando chega no governo Juscelino Kubitschek, ele inclusive fala das dificuldades que tem. O governo Juscelino Kubitschek promete que vai ser liberada a verba foi liberada pelo próprio presidente, mas, como vocês sabem, isso aí depende de aprovação, de ministros e tudo mais. O fato é que tudo ficou atrasado. Isso vai complicar a situação da escola, porque, vejam aqui, ó, as remunerações mensais pagas até 31 de outubro de 1961, no serviço médico do Abril Cruz Redentor, somavam 856.383 cruzeiros. E a partir dessa data elevaram-se para 1.380.237,80 para sofrer um novo acréscimo após a vigência da Lei 3.999 de 15 de dezembro de 1961. Ou seja, a partir de agora, a situação da escola vai complicar. Aí tem aqui uma notinha do jornal de 17 de dezembro de 61 falando da amputação, ou seja, a escola para poder cumprir com as obrigações, porque esse dinheiro muitas vezes era antecipado pelo Banco do Brasil, e porque o Banco do Brasil sabia que a escola tinha um patrimônio, que a escola tinha credibilidade, que inclusive havia decretos do presidente prometendo a liberação da verba, então o Banco do Brasil, mediante tudo isso, antecipava o dinheiro para pagamento das despesas. Mas, como isso atrasava, o Banco do Brasil, banco, sabe como é, não interessa o que a escola está fazendo. E o que vai fazer? Vai começar a haver a cobrança. Então, houve aqui a amputação. Para enfrentar a crise financeira que se agravava na Fundação Abril Cruz Redentor e, ao mesmo tempo, cooperar com o governo estadual na implantação da indústria siderúrgica, a Fundação Abril Cruz Redentor vai vender à Copeg, que era a companhia que ia implantar a indústria, 2 milhões de metros quadrados da área da escola, por 45 milhões de cruzeiros. Então, a amputação, é começar a perder o terreno. E as notas aqui do Correio da Manhã, desembargador denuncia colapso no serviço social. Então, esse problema do serviço social vai se agravando a nível nacional e, claro, vai interferir também na escola. Inflação ameaçando o abrigo do Correio Editor, já é no jornal 17 de dezembro de 1961. Então, vocês observem que a situação já vai trazer problemas para os empregados. Aqui tem uma greve, 1.000 empregados de 3 fundações federais em greve a partir de hoje. Campanhas por aumento salarial e denúncias de trabalho escravo de menores de sol a sol na Escola de Lavradores e Vaqueiros, escamoteamento das anotações das carteiras profissionais dos antigos empregados, entre outras irregularidades, começam a aparecer na imprensa no início de 1964. Então a imprensa, que era tão benfazeja, né, reconhecendo o trabalho do Rafael Levi Miranda, começa a mostrar uma outra realidade já a partir de 64. Cerca de 1.000 empregados das fundações Abrigo Cristo Redentor, Getúlio Vargas e Osório resolveram entrar em greve a partir de 0 hora de hoje por tempo indeterminado e abrangendo a Guanabara, Caxias e Nova Friburgo. A decisão foi tomada durante a assembleia realizada no Centro de Estudos Sociais da Rua Marquês de Abrantes, 177, Jornal do Brasil, 5 de janeiro de 64. Então, aqui nessa nota, tem uma série de denúncias e também a denúncia de trabalho de escravo de menores, conforme foi colocado ali, dos alunos da escola de Santa Cruz. Então, é uma situação que vai trazer problemas para o...
5 anos depois, chamado O Rei Sem Coroa. Foi assim denominado pelo jornalista Raul Aleixo Neto, da reportagem publicada pelo jornal Correio da Manhã, edição de 11 de novembro de 1964. Ele morreu, o Rafael Levi Miranda, com 74 anos, mal de Parkinson, sendo sepultado no cemitério da Fundação Abrigo Cristo Redentor, do qual era o provedor perpétuo, e onde residiu nos últimos anos de sua vida em companhia de sua esposa Maria Angelina de Souza. Esse jornalista, Raul Aleixo, escreveu um texto intitulado Quatro Reis Sem Coroa. Então ele inclui o presidente, porque foi escrito na época da presidência do Juscelino Kubitschek, dia 15 de novembro de 69. Não, esse foi em 1960, foi dia em novembro, 11 de novembro de 1960. Então incluiu JK, Juscelino Kubitschek, que era presidente da República, Herbert Moser, que era presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e Ana Amélia Mendonça, que era presidente da Casa do Estudante do Brasil, e o Rafael Levi Miranda. Por que ele faz, ela chama dos quatro reis sem coroa? Porque eram pessoas que estavam com certo poder, mas que não tinham coroa. E o Rafael Levi Miranda, ele foi considerado aqui o provedor vitalício, porque ele foi provedor durante todo o período. Por isso que ele chama aqui o rei sem coroa. Rafael Levi Miranda esteve envolvido em várias outras obras de caridade, como a Escola de Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas. E seu espírito de abnegação fez com que recebesse medalhas e homenagens. Uma das mais expressivas foi-lhe prestada por Austragélios de Ataíde, que era o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, em 5 de fevereiro de 1957, na tribuna da imprensa. Aí escreveu aqui o Astralgésio, né? Levi prossegue sem alarde, na humildade de homem que só trabalha para o próximo, com muito menos do que ele fez, muito menos do que ele tem feito pelos pobres, há muito santo nos altares. Ou seja, estava chamando de santo mesmo sem canonizar. Ele foi sepultado no abrigo, inclusive, como já antecipei, morou no abrigo com a sua esposa, no próprio abrigo onde moravam os mendigos, os pobres. E um jornalista, uma ocasião fazendo entrevista, foi perguntar por que ele e Dona Maria Angelina resolveram morar no abrigo, porque ele falou, porque são meus irmãos mais pobres. E morando aqui, e sendo provedor, eu tenho a oportunidade, a chance de fazer a companhia. Então, nesta terça-feira, dia 27 de maio, nós estivemos aqui falando sobre a Escola de Lavradores e Vaqueiros Presidente Vargas, o celeiro da Fundação Abrigo Cristo Redentor em Santa Cruz. 30 anos de história da semente que foi plantada em abril de 1943, nos campos da antiga Fazenda Jesuítica de Santa Cruz, sob a denominação de Escola Agropecuária Presidente Vargas. Canal do YouTube História de Santa Cruz, agradecendo mais uma vez a você por estar me acompanhando aqui e mandando um abraço e desejando uma excelente semana. Até uma próxima oportunidade.